Tem um ponto importante da tua fala que eu queria que você aprofundasse, que é busca por validação. Em determinado momento você falou busca por aprovação, busca por validação. Jorge, o que que isso impacta nos caras? Essa busca incessante por validação? Eu faço ou deixo de fazer alguma coisa por medo também de ser julgado, por medo de não ser validado? São ações e omissões. E como que você costuma trabalhar com seus clientes com relação a isso? Bom, eu acho que eu sou o maior exemplo, né, em relação a esse tipo de transformação, né, porque, na verdade, nós, enquanto homens, nós somos instigados a sempre se provar. Né? Então, dificilmente nós queremos realizar algo por nós. É sempre para dar uma resposta. Então, essa tem uma dinâmica cultural muito forte. Qual que é o principal impacto dessa linha de raciocínio? Eu preciso ter pressa. Se eu tenho que dar uma resposta, se eu tenho que mostrar para as pessoas o meu valor, o meu projeto tem que dar certo amanhã. E é uma reclamação recorrente, acho que você deve perceber isso também, né, do público masculino, essa dinâmica de começar as coisas e não conseguir dar continuidade. Muito, né? muito. E aí a galera cai num lugar que eu odeio, uma palavra que eu odeio, chamada procrastinação. Por que você não gosta dela, Jorge? Porque ela é simplista. E aí cria um inimigo em comum que eu tenho que acabar com ele, e tem várias coisas, várias regrinhas para eu acabar com esse mal, que se um dia eu deixar de procrastinar, eu vou ser o cara que eu sonho. Então isso mata o processo. Mata, porque aí vira uma dinâmica de busca por mágica. Então, a essência da pessoa que tem dificuldade em ter consistência parte da imaturidade de não fazer por ela própria. Então, quando eu comecei esse projeto meu há 10 anos atrás, eu percebi isso, que eu era esse cara que estava o tempo inteiro, eu tinha um esquema de defectividade muito grande. Para quem não sabe, esquema de defectividade é você achar que você tem um defeito, que você tem que esconder ele das pessoas. Para essa galera muito insegura, ele pega muito. Então, o cara acha que ele tem um defeito, então ele fica tentando se virar nos 30 o tempo inteiro para esconder o defeito dele. Então, eu era esse cara. E tentando provar para as pessoas que eu era muito bom, eu sempre tentava fazer coisas para dar essa resposta. E aí eu era esse cara que começava e não terminava. Quando eu comecei esse projeto, e aí eu acho que esse projeto já começou, né, já nasceu para dar certo a partir dessa visão que eu tive. Porque aí eu entendi que essa dinâmica de buscar dar certo para dar uma resposta para os outros, porque quando eu comecei a fazer a transição, eu comecei a sofrer muita perseguição, muito bullying. Então, os meus colegas professores me criticavam, que faziam piada. Então, começou a virar uma coisa meio de chacota e tudo mais. E, de certa forma, aquilo me incomodava. Eu confrontava muitas vezes, ia para cima, tinha hora que virava um clima meio estranho. E aí, eu comecei a cair nessa pilha de, pô, agora eu preciso provar, agora eu preciso... E aí foi onde eu tive esse insight. Falei, cara, se eu fizer algo para esse tipo de cara que não tá nem aí para mim, eu não mereço ter sucesso na minha jornada. Se esse cara, que não é nada na minha vida, tiver esse grau de relevância a ponto de eu achar que eu tenho que provar para ele, eu sou um bosta. Tem condição de eu avançar nessa caminhada. E aí eu fiz um planejamento. Eu falei, olha, a partir de agora o meu planejamento é, em 10 anos, que seria esse ano, comecei em 2013, seria esse ano. O meu objetivo era estar vivendo de terapia e não ser mais empregado. Eu não queria mais estar dando aula. E assim, cara, eu botei no meu coração 10 anos. Cara, 10 anos é tempo demais. Cara, você perde a pressa, você não tem agonia, você vai fazendo as coisas com mais tranquilidade. E aí eu usava a sala de aula para financiar meu sonho. Então eu passei a ser um professor melhor, eu tinha mais ânimo para dar aula, porque eu falei, putz, isso aqui está financiando o meu projeto. E isso foi tão leve, né, e foi gerando um resultado tão grande que eu consegui alcançar esse resultado em 6 anos. Então, quando foi em setembro de 2019, eu pedi demissão total. E olha que eu tinha 2 manhãzinhas de aula para dar, ganhava 6 mil por mês, com férias, 13º, 2 manhãzinhas. Começava às 7h10 e acabava meio-dia e 40. E aí eu falei, não, cara, já está me tomando um tempo que eu não posso abrir mão. E aí fui lá, pedi demissão, e de lá para cá o consultório só vem crescendo, ano após ano. Veio pandemia, falei, nossa, e agora, cara? Aí minha esposa, né, que trabalha numa seguradora mundial, internacional, os caras começaram a dar treinamento para ela fazer atendimento online, aí ela apareceu com um tal de Zoom e tal, eu falei, me ensina isso aí. Aí ela me ensinou e tal, e aí eu falei, vou começar a atender online.
comecei a fazer live pra caramba, entrava no Instagram e live, e aí começava gente do Brasil inteiro entrar na minha live, e aí os caras, poxa, queria conversar com você. Aí comecei a fechar gente de vários lugares. E aí, quando chegou no final do primeiro ano de pandemia, no final de 2020, eu tinha dobrado o meu faturamento. Olha só, você estava com medo lá no início? Tava, foi assim, primeira semana foi oba-oba, né? Eu e a Camila pedindo iFood, aquela coisa toda. Deu uma semana, eu olhei para ela e falei, agora nós precisamos voltar. Aí caí para dentro e de lá para cá, só crescimento. E isso se atribui a essa tranquilidade. A partir do momento que eu parei de formular os meus objetivos, tentando dar uma resposta ou buscando ser aprovado por alguém, eu consegui ter algo que para mim era dificílimo, que era ter consistência. Porque a minha marca registrada era ser inconsistente. Meu pai até brincava, né? Que um dia ele tinha medo de eu chegar em casa com paraquedas, porque eu já tinha feito karatê, capoeira, muay thai, futebol, basquete, vôlei, tênis. Então eu era esse cara. E então eu sou o cara comum, com dificuldade de aprendizagem, que veio da periferia, que veio da escola pública, que achava que não era bom para estudar, que odiava estudar e que tive sorte, né? Porque eu fui sendo guiado para situações que me testaram no limite, só que foi o que me moldou, né? Porque pensa, para um garoto semi-analfabeto se tornar professor com 17 anos, meu Deus, né? Então você imagina, eu não tinha visto nada daquele conteúdo no ensino médio, porque na faculdade era completamente diferente, então eu virava noites e noites estudando, aprendendo sozinho, virei autodidata. Então foi muito engraçado, eu brinco que eu falo assim, né, que você tem que tomar cuidado com aquilo que você acaba não querendo, né? Porque aí o pessoal da lei da atração fala que você atrai, né? Porque tudo que eu mais odiava era estudar e acordar cedo. E aí eu virei professor. Passei 19 anos, 19 anos estudando que nem um jumento e acordando cedo. É porque começa cedo na aula, né? Nossa. Então, assim, foi uma jornada muito interessante e eu atribuo a isso, né? Então, para esses homens que estão o tempo inteiro buscando essa validação, buscando essa aprovação, você sempre vai se colocar num lugar de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade, né? Então, quando eu saio para trabalhar, né, e que agora eu tenho trabalhado muito mais para manter a dinâmica em casa, eu não saio para poder ser aprovado pela minha esposa, para que ela me reconheça. Eu estou apenas saindo para cumprir a minha obrigação. Se ela me admirar por conta disso, vai ser maravilhoso para ela, porque eu já estou me admirando. Então, o fato de eu estar fazendo isso por mim, porque é a minha obrigação, já me dá esse grau de confiança de não precisar da validação de mais ninguém. Porque o que eu preciso fazer, eu já estou fazendo. E eu acho que essa galera que está em busca dessa aprovação precisa ter essa linha de raciocínio, essa estrutura mental. Eu primeiro preciso fazer para mim. A única pessoa que eu tenho que provar algo é para mim mesmo. E o ponto de partida é a aceitação de onde eu estou. Você tem que olhar e falar, cara, qual que é o nível que eu estou hoje? Porque se você não for capaz de ser honesto com você, que não tem ninguém olhando, você sempre vai ser uma fraude. Sempre. Se você não for capaz de olhar e falar, cara, hoje, nesse momento, eu sou um bosta. Eu não estou na minha melhor forma física, eu não estou ainda performando no trabalho. Cara, não é pejorativo. É uma constatação técnica, factual. Né? É a mesma coisa que você analisar e falar assim, cara, eu sou incompetente em determinada área. Não tem problema nenhum nisso. Eu não estou atacando a minha própria identidade, que é o que os caras fazem. Eu sou muito burro. Não, cara, você tem ainda algumas dificuldades. Aceita isso, faz uma análise técnica e aí elabora um projeto. Qual é o plano de ação que você vai desenvolver para adquirir essas habilidades e por que isso é importante para você? Porque teve até um ponto do podcast seu com o Kreis, né, que você questionou para ele a questão do porquê que você perdeu tanto aquela intensidade de estudo, de né? leitura, de leitura e tal, e ele falou da questão da necessidade, né? Fala, cara, hoje você não precisa mais, né, depositar sua vida naquilo para mudar, né? Então, entender, construir um bom porquê que faz sentido para você e não para os outros, que é o que a própria terapia de aceitação e compromisso, ela coloca como sendo um dos pilares da flexibilidade psicológica. E aí a gente falando de homens fortes e maduros, eles estão totalmente vinculados à ideia do Hexaflex, né, que é uma ideia que ele traz,
E um dos pilares desse Hexaflex, né, da flexibilidade psicológica, é você agir de acordo com os seus valores autênticos. E aí ele separa valores autênticos de valores fusionados e valores evitativos. Tem gente que quer viver uma vida buscando sucesso. Sim. Mulherada, carros. Uhum. Esse cara está buscando valores fusionados, ele está seguindo para o caminho do adoecimento. Lá no final da vida dele, ele vai ser um idoso, frustrado, muitas vezes vai colocar uma prótese peniana, vai ficar aquele velho tarado, né, ridículo, e vai entrar num processo profundo de depressão. Esse é o lugar que esse tipo de valor leva. Juntamente com o evitativo, que é o valor do medo. É deixar de fazer algo por medo. Então, cara, eu não vou me expor num podcast, ou eu não vou gerar um conteúdo no Instagram porque eu tenho medo de passar por ridículo. É o perfilzão evitativo mesmo. Você está adotando um valor evitativo. Então, você está tomando um direcionamento embasado por um medo. Sim. E aí, quando o cara começa a focar a vida dele em cima de valores autênticos, como crescimento, superação, desafio, autenticidade, compromisso, respeitabilidade, esse cara, tudo que ele colocar a mão vai dar certo. Tudo. Porque aí a gente volta para o seu caso em específico, né? Então, quando você começa a produzir conteúdo, que é um saco, eu sei porque eu também já faço algum tipo de conteúdo e tal, exige-se uma quantidade de trabalho absurda, né? Então, a galerinha que acha que ganhar dinheiro digital é fácil, coitado, nunca participou de um lançamento na vida. Pelo amor de Deus. É a coisa mais sofrida do mundo, né? E aí, quando você se propõe a fazer isso de forma integral, né? Do tipo, cara, eu não estou aqui para querer ganhar dinheiro em cima de ninguém. Eu quero contribuir. Então, você estava sendo direcionado pelo valor da contribuição. O resultado é estar vivendo disso hoje, né? Então, quando eu comecei a fazer alguns lançamentos lá atrás, e a galera vinha com aquelas coisas e tal, eu já sabia que não ia dar certo. Porque eu falei, cara, eu não gerei valor nenhum ainda. Eu não agreguei nada ainda. Não, mas vai dar certo e tal e tal. O resultado foi muito aprendizado para a minha parte, mas financeiramente não trouxe nada de significativo. Por quê? Porque eu sabia que na minha vida as coisas só dão certo e só dão retorno quando eu estou completamente direcionado por esse senso de agregar valor, de compromisso. Então, quando eu montei o meu consultório, eu queria gerar valor. Então, eu buscava todas as terapias, todo o conhecimento, todo tipo de estudo. Já gastei uma fortuna em livros. É uma coisa absurda a quantidade de livros que eu comprei, que eu li, que eu estudei. Então, eu sabia que por mais que eu fosse o cara que era ruim de marketing, porque meus amigos dos cursos aleatórios aí, os caras eram ninja do marketing. E o cara metia uma chamada lá que eu vou curar sua vida e vou te desbloquear. E o pau torava e tal. Hoje eles estão fazendo o quê? Outra coisa. E o Jorge, que não fazia nada, que não acreditava em receitinha mágica, que estava sempre com uma duvidazinha. Cara, esse negócio que esse cara está falando aí não é fácil assim, não. Fui construindo uma base e hoje o meu trabalho é muito sólido. Tão sólido que eu crio uma nova vertente do meu trabalho, que são os treinamentos corporativos, crio uma empresa nova, que é a PIMOS, né, que é a abreviação de Pessoas Maduras, Organizações Saudáveis. Legal. Então, a essência da minha empresa é a maturidade. E a base do que eu criei com o time de publicidade foi isso. Falei, pessoal, eu quero construir um projeto da mesma forma como eu construí meu consultório, em cima de entrega. Então, eu ofereci para os publicitários que têm várias empresas como clientes, oferecer de graça um treinamento meu para cada um dos clientes deles. Falei, eu estou dando a vocês, como presente, 2 horas da minha agenda, que é concorridíssima, para eu dar um treinamento para os seus clientes, uma forma de agregar valor para vocês, mas uma forma de ganhar experiência para mim. Então, eu não sou o cara bonzinho, estou fazendo isso de graça. O meu pagamento é a experiência, a bagagem. E aí, essa semana, dei um treinamento na primeira empresa, a gente já vai fechar o primeiro contrato, já tem mais outros contratos em vista, e eu não fiz uma divulgação, não fiz uma propaganda. Por quê? Porque eu construí uma história nesses últimos 10 anos focada em ter resultado. Então, como eu foquei em ter resultado e o resultado foi aparecendo, agora tudo aquilo que eu crio vinculado a essa base já chega com uma força de 10 anos. Então, a minha empresa hoje, a PIMOS, ela tem 1 mês de operação, mas ela tem uma bagagem de 10 anos de atendimento diário. Então, ela é muito forte. Então, eu chego para fazer um treinamento, o impacto é brutal. E aí eu falo para a galera,
não sou palestrante profissional, não vim aqui para emocionar, nem motivar ninguém. Nem gritar, nem fazer chorar, eu vim aqui para educar. Eu vou educar. E aí no final, cara, o feedback é maravilhoso, porque eu levo conhecimento. Então se o cara vai gostar de mim ou não, a maioria vai gostar, como sempre. Um ou outro que eu vou pegar na ferida emocional, porque o cara precisa de terapia, vai ficar um pouco incomodado, estou fazendo um favor para ele, já estou mostrando uma ferida emocional que ele precisa tratar, e faz parte do processo. Então, viver dessa forma eu acho que traz um direcionamento simples, não estamos falando de nada mirabolante, que o cara tem que virar o giraia, né, do nada para poder ser o cara fodão, não, apenas primeiro, aceite quem você é nas suas condições, comece a focar em valores autênticos e comece um processo de auto-melhoria, de autocuidado, né? Se cuidar, se alimentar bem, se exercitar, acho que é o básico, né, para qualquer homem adulto hoje em dia.